Olá! Bom, eu tô aqui hoje para fazer um vídeo para vocês, para a gente falar algumas consequências da pandemia, desse confinamento, enfim, de tudo que a gente viveu, né? Então eu quero começar me apresentando para vocês. Eu acho que algumas de vocês me conhecem, outras não. Enfim, meu nome é Carla Gucci, eu sou psicóloga clínica há 22 anos. Hoje atuo presencialmente em 2 consultórios, no Morumbi e no Itaim Bibi, e atendo online. E esse atendimento online, na verdade, eu já tinha essa prática dentro da minha rotina, faço isso já há mais de 5 anos, e então não tive muita dificuldade aí para poder me adaptar a essa nova realidade, né? Assim como muitas colegas tiveram que fazer os atendimentos online, e assim a gente seguiu e foi muito positivo. E está sendo muito positivo, porque as pessoas aderiram super bem. Eu acho que a maioria se adaptou muito bem a essa nova realidade e a gente tem tido assim resultados maravilhosos. Então é uma prática que inclusive eu tinha no número menor e que daqui para frente já começo eu a ter uma mudança bastante significativa, porque eu vou ter um número muito maior de atendimentos online, com certeza, daqui para frente. Porque as pessoas se viram numa situação extremamente confortável, né? Estando em casa, podendo ser atendidas ali, sem ter o deslocamento, e enfim, e a funcionabilidade foi maravilhosa, né? Então, eu acho que é uma prática que veio para ficar. Bom, como eu falei, eu atuo há já 22 anos, sempre eu foquei na área clínica, tive uma experiência na parte empresarial, fiquei alguns anos ali trabalhando também em multinacional, onde eu desenvolvi alguns processos, trabalhando com pessoas, né? E foi muito interessante, foi uma experiência que eu trouxe para a clínica, então maravilhosa, e me agregou muito, porque às vezes o ambiente clínico ele fica muito restrito e você acaba ficando ali no seu mundinho. Então trouxe uma dimensão muito maior, eu acho que dentro do meu trabalho. Foi muito bom e muito positivo. Bom, qual é o nosso objetivo hoje, então? É falar dessas consequências. Eu quero fazer só uma pequena retrospectiva, né? E vou citar aqui um pouquinho da pandemia que, enfim, que o ser humano viveu em 1918 a 1920 com a gripe espanhola, né? Durante esse período tivemos assim uma quantidade de mortos que eu, ao pesquisar e olhar, até porque eu acho interessante a gente entender um pouco como é que foi, e se isso a gente pode até tomar alguns conhecimentos a nosso favor hoje, né? E a gente teve um número de mortes, 50 milhões. Eu fiquei realmente até assustada com o número que eu pude encontrar, né? Foi um número absurdamente grande. E na época eles tiveram também um confinamento, né? Muito parecido com o que a gente teve hoje. Então eles viveram assim uma realidade parecida, mas existe uma diferença interessante, porque hoje a gente sabe o vírus, a gente está aí, não conhece ele totalmente, mas a gente já sabe qual é o vírus que está relacionado com a Covid. No entanto, eles não tinham esse conhecimento. Então, o vírus só foi descoberto em 1933, ou seja, muitos anos depois, o que favoreceu esse número de mortes gigantescos, porque eles não sabiam, na verdade, como manusear tudo isso, né? Enfim, então eu acho que é legal a gente entender isso, quer dizer, eles passaram por uma situação muito complicada. E o que eles perceberam na época, né? Até tem um dado legal que eles descobriram, a Organização Mundial de Saúde teve uma precursora que foi criada também nessa época, porque se viu que se tinha que ter uma união, um coletivo. Se eu tivesse uma união e um coletivo a favor de soluções, elas eram muito mais rápidas e muito mais efetivas. Então foi uma coisa que apareceu muito de lá. Eu tô trazendo isso porque eu acho bem importante a gente entender algumas definições e algumas palavras que eu vou aqui falar para vocês, que eu acho que são muito importantes e que fizeram parte histórica dessa questão, né? Então, o coletivo, então, a união para que todo mundo pudesse juntos fazerem uma diferença.
né? E vocês sabem que a partir das guerras, que também a gente está falando dessa pandemia, né, da crise que nós tivemos da gripe espanhola, e coincidiu com o final da Primeira Guerra. E o que acontece? Houve a criação, a gente vê as duplas, né, de super-heróis, tem o Batman e Robin, e foram criados a partir disso, que é o quê? O coletivo. Eu consigo junto com o outro, né? Então são conceitos muito interessantes que surgiram e que eu tô trazendo para vocês. Por quê? Porque isso acho que foi diluindo um pouco. Ele existe, mas ele se diluiu um pouco e agora eles aumentaram de nível de importância. Eu acho que eles cresceram, né? Então, que mais? O que surgiu além disso? A gente teve mudanças naquela época na parte de arquitetura. Por quê? Surgiu, você tinha uma arquitetura que era uma arquitetura de estilo romântico, todo ornamental, e isso acabou e passou a ser uma construção que era funcional, de Bauhaus, que surgiu naquela época, que era o quê? Agora eu preciso de edifícios com funcionalidade, não mais, né, a questão só da beleza, mas era a questão da funcionalidade. Outra palavra super importante pra gente aqui, pra gente pensar, né? Eu acho que agora a gente tá num momento que a gente tá pensando nas nossas funcionalidades. Preciso ser mais funcional naquilo que eu escolho pra mim, né? Para que eu possa, de fato, atender a minha necessidade emergente nesse momento. Então, eu acho que é outra palavra que eu quero que vocês, aí no decorrer aí da minha fala, que vocês pensem a respeito disso. Eu acho bem importante. Uma outra mudança que eu vou trazer, que eu acho que é legal, o Arnold Schoenberg criou o dodecafonismo. O dodecafonismo, o que é? Ele criou 12 alturas musicais, né? Diferentemente do que existia. O que existiam? Notas musicais com hierarquia. Então, o que ele faz? Ele cria isso a partir do quê? De pensar que todos somos iguais. Então, ele pensou um pouco nas perseguições da época e ele falou, poxa, eu quero criar alguma coisa que não tem hierarquia, mas até para demonstrar que nós somos todos iguais. Então, olha que interessante, né? Olha o que a gente teve naquela época, em 1918 e 20, né? Que mudanças que foram acontecendo, e mudanças que impactaram todo mundo, impactou a cultura do mundo inteiro. Impactou o modo da gente ver o mundo, né? Então, aqui eu queria pensar nisso. Então, pensando nisso, né, o que a gente pode pensar de questionamentos que a gente vai fazer a partir disso, né? Como é que será que vai ficar? Será que os trabalhos, né, agora a gente teve um número gigante de trabalhos e todo mundo, as empresas aderiram ao trabalho online, né? Será que isso permanece, né, mesmo aí com o andamento de abertura e de tudo mais? Como é que fica? Como é que vai ser a tratativa com os idosos? Será que a gente vai mudar? Será que nós vamos tratar de uma outra maneira? Como é que vai ser as questões de algumas tolerâncias que a gente crie, né? Será que elas vão ser maiores? Como é que vai ser? Como é que vai ser a relação com a minha família, né? A relação marido e mulher, a relação dos nossos filhos, a volta, se voltarem para a escola. Como é que vai ser tudo isso, né? Então eu fiquei aqui pensando algumas questões que eu acho que é importante, até a nossa relação de prazer. Puxa, eu vou conseguir sair, eu vou conseguir jantar, eu vou conseguir ir no cinema, eu vou conseguir fazer uma viagem e tá de fato relaxado, né? Então eu acho super importante a gente pensar. E pensando um pouco nisso, né, eu comecei a pensar como é que a gente pode começar a pensar nessas questões, né? Eu acho que é importante dizer que assim, a comunidade, né, mundial foi toda envolvida. Então, eu acho super importante. Quando a gente tem uma pandemia, né, a gente tem uma mudança muito grande e muito definida mesmo na questão de comportamento social, né? Então, eu tô aqui pensando que coisas que a gente pode, assim, começar a enviesar para pensar. Então, o que a gente teve? Eu falei aqui, né? A gente teve, o trabalho mudou, então tá online, legal. E eles viram, as empresas, que a produtividade estava excelente, está excelente. E até tem empresas que estão tendo resultados muito melhores, né? E aí? Puxa, isso foi uma mudança, eu acho que é uma mudança que vem para ficar.
né? Porque eu inclusive, atendo pessoas, eu converso, eu acho que eu gosto muito dessa troca, e tenho conversado com algumas pessoas que já me sinalizaram e falaram, putz, a empresa fechou, a empresa do meu marido fechou, não vai ter mais, o trabalho agora é home office, e ficou definido assim, já é uma estrutura definida. Então, eu acho interessante, é uma mudança que veio para ficar, né? E como é que a gente vai pensar as escolas, né? Também, com todo o material online, eu acho que é uma mudança que também veio para ficar. De que forma? Talvez meio a meio, talvez uma parte do tempo, mas acho muito interessante porque a gente está aí ainda, eu acho que algumas escolas já estão no nível melhor, já se adaptaram muito bem, as crianças também, outras não. Eu acho que à medida que vai passando vão no certo e erro, né? Mas eu acho que estamos caminhando por isso, quer dizer, coisas que vieram para ficar também, né? De alguma forma. Restaurantes, eu vi restaurantes super bacanas que viraram expert em marmitas e, enfim, deliveries, né? Aliás, o número de deliveries cresceu absurdamente, né? Então, assim, da gente pensar se essas mudanças elas vêm. Os artistas começaram, a gente teve as lives, teve uma série de situações super inusitadas que nos favoreceram, né? A telemedicina, que também teve que se adaptar, aos psicólogos como eu, né? Os personagens, trainers que fizeram seus treinos com as pessoas, quer dizer, mantendo-as motivadas e se movimentando, né? A gente teve a natureza, a gente teve impacto na natureza, né? Não sei se vocês acompanharam, mas enfim, os canais de Veneza estavam limpos, né? Estavam claros, teve golfinho no canal de Veneza, eu achei fantástico, né? Então, assim, o que mais aconteceu? Até o tráfico marítimo no mar Mediterrâneo praticamente interrompeu. Animais terrestres livres andando, eles, enfim, muita gente falou, nossa, eu vi isso, eu vi aquilo, enfim, porque eles estavam meio livres, quer dizer, as pessoas... Então, houve um encontro, uma junção um pouco de natureza com a gente, enfim, e das coisas que foram muito interessantes, né? E se a gente pensar, a gente nunca na vida havia pensado em movimentos como esse, né? Em como que seria isso. Eu tenho um atendimento, minha especialidade é família, e eu atendo, enfim, a família inteira na sessão, às vezes o casal, né? E por conta disso, muitas vezes eu tenho o adolescente e a criança que vem para os meus atendimentos. E o que eu senti? Eu acho que vale trocar isso com vocês, essa experiência. Na parte, os adolescentes, eles sentiram muito essa questão, né? Eu senti que foi uma questão complicada. No começo, eles acharam, tá divertido, tá legal, eu não tenho aula, tá tudo bem. Mas com o passar do tempo, a coisa foi... Não, mais uma semana, mais uma semana, mais uma semana. E eles, aos poucos, foram entendendo a dimensão, né, disso tudo. E que é uma dimensão, realmente, que ninguém nunca pensou, né? Eu tenho adolescentes, eu atendo adolescentes aqui e no Brasil, e eu atendo online. Eu tenho um adolescente em Dublin, eu tenho um adolescente na Alemanha, eu tenho, enfim, alguns. E eu posso falar, assim, de diversas partes que a visão é um pouco parecida, né? O quanto eles ficaram assustados com essa dimensão e falaram, eu nunca imaginei que eu fosse viver isso e teria essa história para contar, né? E, enfim, então eu acho que foi muito interessante. Até quero aproveitar, né, entrar nesse assunto um pouco, já para a gente entrar na questão de família, né, e como é que a gente lida também com os filhos. Eu acho que é uma puxada e um gancho bem legal. Por quê? O que eu percebo esses adolescentes e as crianças também que tiveram suas dificuldades, principalmente na parte escolar, porque o online eles muitas vezes não aguentam muito tempo, então tiveram que ter acompanhamento dos pais. Eu sei que foi uma dinâmica, para quem tem filho pequeno, bem complicada. Eu tive relato de pais que ficaram bem atrapalhados, além do trabalho pessoal, além do trabalho de casa, enfim, acumulou tudo, né? Mas eu acho que vale puxar um gancho que eu acho que é super importante, né? Essas famílias, eu acho que à medida que todos nós, né? Eu também tenho filhos, eu sou mãe, né? Tenho 2 adolescentes em casa. E o que nós pudemos fazer? Colocar a família inteira dentro do processo da crise. Quem conseguiu fazer isso, né? E pela primeira vez nos colocarmos como coletivos, né? Conseguiu
um passo bem grande e bem legal. Por quê? Porque eu acho que as crianças, pelo menos, elas sentiram, elas entenderam que elas tinham alguns direitos e deveres, inclusive dentro de casa. Elas entenderam que ali estava todo mundo com uma função na mesma vibe, não tinha diferença, todo mundo assustado, tendo que usar o álcool gel, usar ou máscara, enfim. Todos nós estávamos iguais. Iguais aqui no Brasil, iguais fora, quer dizer, era uma questão tão coletivo, eu acho que o coletivo, lembra da palavra, que foi uma das palavras que eu usei, ele nunca esteve tão presente. É uma coisa assim, é como se o coletivo saísse aqui, ó, da minha mente, viesse para minha mão e eu pudesse tocar, como se ele ficasse um pouco materializado, né? Então eu acho que a gente teve isso, né? Esse coletivo. Quem conseguiu fazer isso em família, né? Conseguiu trabalhar essa parte coletiva e não, porque muitas vezes eu tenho assim contato com pais e que acabam preservando às vezes esse adolescente, essa criança, e ela não participa tanto de algumas crises, de alguns conflitos, né? E eu acho que isso saiu, né, dessa parte desse controle e a gente teve que fazer de uma forma diferente, a gente teve que dialogar de uma forma diferente, a gente teve que estabelecer atividades de uma forma diferente, né? E eu acho que as crianças e os adolescentes que conseguiram e estão conseguindo, porque a gente está aí no meio do, né, um pouco melhor, mas não passou ainda. Então, no meio do processo, que conseguiram novas possibilidades, que conseguiram criar novos recursos para poder dar conta dessa questão toda, ela saiu na frente, né? Então, é claro que a gente está falando, pandemia não é algo simples, é uma crise que traz uma necessidade, assim, de mudança, não tem como, é como se aquilo fosse, né, natural, e você fala, putz, eu vou ter que mudar meus hábitos, não dá para eu ter as mesmas coisas que eu tinha antes nesse momento, né? Então, eu acho que quando você consegue ter novos recursos, estabelecer uma rotina que você consiga fazer, que é um pouquinho, talvez seja uma rotina diferente daquilo que você fazia, e aquilo passa a ser até uma coisa funcional para você, puxa, né? É um ganho familiar gigante e um ganho para um casal, um ganho para as crianças, para os adolescentes, para todos, né? Eu acho super importante, né? Eu tô aqui falando de casais, é claro, e a gente tá em família, e mesmo os casais que não têm filhos, o que eu percebi? É claro que a gente passou a viver 24 horas com as pessoas, né? Isso não é tão tranquilo, né? E tem até eu dei uma entrevista uma vez, que foi muito interessante, que eu falei, puxa, né? Existe o macromundo e o micromundo. Tá? Eu criei um pouco dessa analogia só para explicar. Eu acho que tem algumas coisas no nosso dia a dia, no normal do dia a dia, sem a pandemia, que a gente sai para trabalhar, tem um estresse, e, enfim, eu tô chateado com o meu marido, eu saio, deixa para depois, aquilo vai diluindo de alguma maneira, e enfim, e eu acabo deixando algumas coisas de lado, e esses conflitos vão ficando meio parados por aí, né? Eu não levo muito adiante. E o que eu percebo é o quê? Que agora a gente não teve o macromundo, né? Eu fiquei um pouco chateado, vou sair, vou passar meu dia fora, vou trabalhar, depois eu volto. Não, a gente estava aqui, né? Então, como é que a gente no micromundo consegue dar conta, né, um pouco dessas questões que não dá para deixar para depois? Tem que ser agora, né? Então, eu acho que foi muito interessante a gente pensar um pouco sobre essa imagem do macro e do micromundo, né? Como é que eu resolvo esses conflitos agora? É claro que exigiu de todos nós um controle emocional muito maior, né? Uma tolerância, né? E isso tudo no momento que nós estávamos morrendo de medo, de insegurança, porque a gente tinha um vírus aí, eu não sabia como é que ia ser, onde é que eu pegava, como eu pegava, onde eu estava correndo mais risco, enfim. E nós tivemos, e isso é uma questão super importante. Então, eu acho que todos nós fomos elevados a um nível para testar, inclusive, as nossas habilidades, né, emocionais, no nível muito alto, né? E eu, assim, diante do que eu vejo até na minha prática clínica, eu percebi que as pessoas se saíram super bem. Foi uma coisa muito interessante, né? Porque as pessoas abriram mão, foram abrindo mão um pouco da rotina que elas tinham, abriram-se as novas possibilidades, né? Então foi muito interessante. Eu acho que
Tem uma coisa que eu acho que foi até relevante para quem conseguiu andar muito bem nesse período. Eu acho que foi um período que nos convidou, e ainda nos convida, um pouco a entender o nosso momento presencial, sabe? Estar presente naquele momento. Entender quais são os meus limites, quais são os meus... Qual é o que eu tô sentindo nesse momento? Será que eu tô com muito medo, angústia? Porque a gente tem um hábito, como a gente está sempre no macro mundo, né? Essa imagem um pouco que eu criei, às vezes a gente deixa batido, a gente não entra em contato com o nosso medo, a gente não entra em contato com a nossa angústia. E de repente, eu pela primeira vez estou entrando em contato. Talvez eu esteja conhecendo muito mais de mim mesmo nesse momento, né? Então, se eu conheço um pouco mais de mim mesmo, né? Eu consigo dar uma conta ali e entender. Só que algumas pessoas analisaram suas coisas, eu acho que puderam entrar em contato. Quando elas não deram conta, elas buscaram ajuda. Então eu tive muita gente que iniciou processos de terapia durante a pandemia, porque elas realmente falaram, puxa, eu preciso de um recurso, né? Outros, enfim, tentaram algumas outras alternativas. Eu vi que tiveram grupos, encontros de grupos, de amigos que tinham fixo o horário do bate-papo. Então, assim, eu acho que você entrar em contato e entender os teus limites, e entender quando você precisa buscar ajuda, foi muito interessante isso, né? Eu acho que esse entendimento novo foi muito interessante, né? Então, eu não sei se tá claro, se eu tô falando muito rápido, enfim, mas eu acho que são pontos tão importantes, né, da gente pensar nessas coisas, porque todo mundo viveu um certo luto mesmo nesse isolamento, né? Eu tive que colocar em xeque algumas coisas, meus afetos, eu fiquei perdida, né? É um momento que eu falei que a crise é um momento que parece que a gente tem um monte de dados, primeiro, que a gente às vezes não consegue analisar, não consegue entender direito, né? E a gente tava ali nas notícias diariamente, recebendo uma série de dados, sem entender de fato o que aquilo significava ali pra gente, ou trazia de melhor ou pior, enfim, né? Então, a gente fica bastante perdido, porque a gente é como se a gente tivesse um chip anterior, e a gente tá no meio da crise, a gente tenta alocar esse chip nessa nova realidade. Só que não encaixa, né? Por quê? Porque a gente precisa alterar um pouco a nossa forma de pensar, mudar nossas atitudes. É isso que eu acho que é super importante. Essas são as principais mudanças. A gente fala, nossa, a atitude que eu tinha antes, putz, ela não tá cabendo aqui. E agora? Como é que eu consigo ampliar? Eu não preciso anular aquela. Eu guardo e eu tento trazer uma nova atitude, né? Um novo comportamento, um novo entendimento, né? Então, eu acho que nós somos convidados absurdamente aos novos recursos, né? A ter novos recursos, a usar um pouco mais da nossa criatividade, né? E em todos os sentidos. Ó, se a gente pensar nos dados, né? E também eu tava lendo e falei, uau, o número de encontros na internet, né? Já que a gente não podia encontrar pessoalmente, aumentou gigantescamente, né? E nós somos uma espécie tátil. Então a gente precisa do toque, a gente precisa do abraço, né? E isso é uma questão que o mamífero precisa. O mamífero, ele tem isso é uma necessidade fisiológica, né? A gente precisa abraçar, tocar o outro e tudo mais. E aí, como é que a gente teve que lidar com essa questão? Porque não é só que faz bem pra gente, traz um prazer abraçar o outro, mas traz uma melhora cognitiva, emocional e social, né? Então ela é muito ampla. E aí, como é que a gente fez isso? Então é muito legal. Tem uma outra palavra, acho que muito bacana, que é a questão de adaptação. Então nós somos humanos adaptáveis. E se nós somos humanos adaptáveis, a gente tentou ali, de alguma forma, se adaptar a isso. Então, como é que eu continuo me encontrando, falando, tendo uma relação, mas, né? Então, eu vou ter esse recurso, que é o recurso da tecnologia. Eu vou usar isso a meu favor, né? E, enfim, e você teve um número absurdo, né? Eu vi que teve um recorde em quem tem sites de relacionamentos, né? Teve um recorde de matches no dia 29 de março, né? Que a gente estava aí no meio do confinamento mais severo.
E, enfim, foi o maior recorde que já houve. Eu vi que 31% dos brasileiros aderiram ao sexting, que eles chamam, que é um encontro mais íntimo, mais pessoal, né? Então, até a parte sexual, de uma certa maneira, eu criei aí uma adaptação, né? E que eu acho que é positiva, né? Foi uma forma que a gente vai criando, né? Para tentar se adaptar a essa nova realidade, né? Mas tem um componente, eu acho interessante também falar que cada um é cada um, né? Então, cada um criou seus próprios recursos. A gente viu, né? Acho que a gente utilizou... tinham coisas que eram coletivas e que a gente conseguiu usar, e tinham coisas que eram individuais. E que eu podia também entender um pouco de mim mesma e saber como é que eu poderia fazer certas coisas, né? Então, foi muito interessante isso, né? A gente teve um pouco disso. Teve muita gente que descobriu coisas de si mesmos, né? E que antes não tinha se dado conta, porque era tanto barulho, era tanto macromundo e tão pouco do micro, que eu não me dei conta, né? Então foi muito interessante, né? Eu acho que foi uma dimensão muito bacana, né? E as pessoas começaram a abrir mão. Bom, eu tive uma descoberta sobre mim mesma que eu acho que foi interessante. Eu sempre gostei de cozinhar, cozinhava, e de repente eu me vi cozinhando tudo. Eu falei, nossa, eu faço um arroz e feijão ótimo, eu faço, enfim, um estrogonofe maravilhoso, picadinho, esse peixe, eu faço a moqueca. E você fala, puxa, fazia tempo que eu não fazia isso. Talvez eu tivesse feito na minha vida muito poucas vezes, né? E eu falei, eu tenho facilidade para fazer. Olha que bacana, né? Talvez fosse uma coisa que me assustasse ou me desse uma preguiça, ou que eu não... Eu fiquei ali com um conhecimento um pouco mais distanciado. O que eu fiz? Eu trouxe esse conhecimento para mais perto de mim, né? Então, eu acho super importante a gente pensar nessas coisas, né? E o que mais que eu tenho para falar para vocês? Eu acho que tem algumas dicas, né, que são interessantes. Tem muita gente falando, puxa, Carla, o que você acha? Como é que vai ser? Como é que nós vamos poder sair de novo, encontrar os amigos? Você acha que vai ter uma volta a esse normal dessa forma? Não vai? Como é que vai ficar essa história, né? Eu até estava lendo algumas coisas essa semana e percebi que as pessoas estão cuidadosas, né? E até eu brinquei que eles, enfim, o artigo que eu estava lendo até criou assim, os que foram no confinamento mais rigorosos, querem encontrar quem teve um confinamento mais rigoroso, né? Então eles até botaram termos de quarentena, que era quarenters, né? Então quarenters encontram-se com quarenters. Quem foi muito frágil na sua quarentena, então tem que encontrar os frágeis na quarentena. Enfim, então eu achei interessante, só curioso, né? Mas é um dado. Então eu acho que a gente tem que pensar. É claro que a gente saiu, foi uma coisa tão encaixotada, né, tão brutal pra gente, essa mudança que a gente não pensava, que eu acho que a gente pode ir aos poucos, né, porque nós temos ainda o medo, o vírus tá aí, não tem descobertas ainda realmente de fato que tragam uma segurança pra gente de uma cura ou de um tratamento super efetivo. Então eu acho que até diante dessa incerteza, a gente ainda considera que a gente, né, tem o medo ali. Então, vamos com calma, né? Até hoje mesmo eu li, saiu no Estadão uma matéria super interessante, que eu acho que entra como dica, ele vai falando das bolhas familiares, né? Das pequenas bolhas ali, e que a gente, microbolhas, que é quem? Então, por exemplo, eu tenho a minha família. Então eu vou encontrar a minha prima com a família dela, ali, os outros 4. Então agora eu vou ficar com eles. E depois eu encontro este casal. Então, assim, aos poucos, né? Claro, eu não vou fazer uma festa para 30 pessoas, um jantar para 30, né? Mas aos poucos eu vou falar, puxa, sabendo dos cuidados que aquela pessoa, aquela família teve, puxa, será que eu consigo me encontrar com ela? E aos pouquinhos eu vou ali tendo um social com pessoas que têm critérios parecidos com aquilo que eu acredito. Então, eu acho que esse reinício vale a dica da gente ir aos poucos, né? Até para não ficar naquela coisa, puxa, será que eu libero minha filha para dormir na casa do amigo? Puxa, seja claro. Eu acho que a gente está num momento de clareza, de colocar com espontaneidade, de conversar com os filhos. Afinal, quanto tempo ficamos juntos em casa? 120 dias, já estamos, sei lá, não fiz essa conta. Aproximadamente isso. E aí, né? Eu não posso dividir com meu filho se eu tô assustada? Eu acho que é importante ele saber
que também me preocupa o fato dele dormir. Então, pera, você pode encontrar com o amigo? Deixa eu entender, deixa eu falar com essa mãe. Essa mãe, puxa, teve os mesmos critérios que eu tive, né, em termos de confinamento, tá tranquilo, porque tem que ter os mesmos critérios. Eu acho que isso é uma coisa que traz ali uma segurança pra gente, né? Se teve, puxa, aos pouquinhos eu vou, né, trabalhando um pouco. Então, o que eu diria pra vocês é um pouco calma, porque a gente, quando tá confinado, você solta, parece que, uau, tudo tá acabado. Eu às vezes saio e falo, nossa, tem gente que, né? É claro que você ficou confinado, você não abraçou, mas assim, vamos começar aos poucos. Começa com cautela, né? Eu acho que ainda tem algumas questões, vamos começar com cautela, né? Eu acho que a gente tem que e trocar isso em família, para que a gente possa trabalhar juntos, né? Nessa volta, né? Eu acho que não é uma volta, o outro tá com vontade, cada um ali, lembra que apesar do coletivo, cada um é um único, né? E que tem suas próprias vontades. Então, eu acho que é importante isso, né? Fazer isso, olhar, trocar e ir com calma, né? Eu acho que também é uma boa oportunidade, eu não sei se vocês fizeram, mas enfim, até com os meus pacientes e eu mesma, é uma prática da gente olhar e falar, nossa, deixa eu ver essa história, né? Deixa eu ler esse capítulo aí de novo e deixa eu ver o que eu pude fazer, o que eu trouxe de novidade, que recursos eu tive que criar ou resgatar e trazer aqui à tona, né? Que recursos não foram úteis nesse momento e que eu simplesmente armazenei e falei, não, guarda ali, vou estocar agora, não vou usar, né? Então, e fazer um balanço um pouco dessa situação, entender um pouco isso, né? Que rotinas foram trazidas, né? Eu acho que é tão legal a gente olhar e falar, nossa, eu não tinha me dado conta de que essa rotina eu comecei a ter e de repente é uma coisa que eu quero que fique, né? Eu tenho famílias que estabeleceram conversas diárias, eu tive outras que fazem orações, eu tive outras que, enfim, tem uma atividade que eles fazem juntos, nem que seja ver uma série, um filme. Enfim, cada um criou ali, dentro das suas possibilidades, uma nova experiência, né? Então eu queria que vocês pudessem olhar para essas experiências e olhassem e falassem, poxa, o que eu quero manter? Não porque acabe a pandemia, mas, poxa, de repente eu descobri hábitos tão interessantes que eu quero manter, como é que eu vou fazer, né? Eu acho que é um momento de encontro de águas, né? Eu acho de todo o repertório que a gente tinha para um repertório novo que a gente adquiriu. Como é que eu vou fazer essa junção? Como é que eu vou juntar tudo isso, né? Então, eu acho que é super importante isso, né? Continuar esse diálogo em família, fazer esse balanço um pouco do que foi construído ali, do que foi trazido, né? Acho super relevante, porque isso traz pra gente uma coisa de que, puxa, eu realizei uma coisa diferente, né? E quando você faz isso em família, por exemplo, e nas relações, isso traz um pertencimento. Ou seja, eu pertenço àquela família, a minha voz é importante ali, né? Então, acho muito importante isso. Isso é uma dica que eu acho que é extremamente válida, né? Outra dica, continuem com seus cuidados, né? Eu acho que a gente ainda não tá numa fase absolutamente livre de sair o tempo por aí ou não usar a máscara. Enfim, eu acho que um critério é interessante que se tenha, até pra gente cuidar, porque é um vírus que ainda não, a gente não tem ainda muito conhecimento, né? De toda a dimensão, de tudo dele. Então, vão com calma, mantenham aí as questões de higiene. Eu acho que a gente ficou muito mais atento, eu não usava máscara, nem você, enfim, ninguém. Álcool gel a gente até usava, mas não nessa proporção, né? A gente passou a ter um hábito de, puxa, coisas do mercado, eu vou higienizar todo o meu alimento, né? Então, puxa, são hábitos interessantes que eu acho que vieram para ficar, né? Então, vamos pensar um pouco nisso, eu acho que vamos ter um cuidado e continuar com esses hábitos ali, principalmente de higiene e de cuidado, acho super, super, super importante que isso aconteça, né? Então, assim, são dicas mais generalizadas, mas eu acho que são importantes, né? O que eu queria é que vocês entendessem, assim, esse aprendizado, né? Incorporassem isso e falar, puxa vida, eu vivi isso, né? Eu estava presente nessa pandemia, eu estava presente nesse confinamento, nessa realidade coletiva mundial, né?
E aí, né? Como é que foi isso? Entenda um pouco dessa história, né? Eu acho que na sua vida vai ser, eu acho que é um momento muito interessante, né? Que a gente pôde aí, por incrível e por tão assustador que foi, mas a gente teve a oportunidade de passar por isso, né? E foi muito interessante. Eu falo que tem algumas coisas que quando a gente está com medo, às vezes a gente tem que vivenciar esse medo, né? A gente não pode simplesmente jogar ele de ladinho ou colocar numa caixa. É muito legal que a gente vivencie e entenda esse medo, né? Até porque a gente fica muito mais tranquilo, a gente incorpora, a gente entende mais da gente. E eu acho assim muito, de fato, relevante isso, né? Que a gente entre em contato com as nossas sensações. Então, acho que para fechar, eu queria dar essa dica para vocês. Entrem em contato com as sensações que vocês estão tendo, né? Com essa oportunidade desse momento, né? Eu acho que a gente tem que encarar como uma questão que eu tenho oportunidade de ter recursos novos, né? Então, por que não vou tê-los, né? Então, eu quero que vocês entrem em contato. Entre em contato com essa sensação. Puxa, não dou conta sozinha. Bárbaro, isso já é uma sacada. Excelente. Eu vou procurar ajuda se for preciso, né? Então, eu vou, enfim, procurar alguém que eu confie. Como é que vai ser? Né? Então, acho super importante, tá? Então, é um pouco disso que eu tinha para dizer para vocês, né? Eu acho que o tema, ele é amplo, ele é incerto, né? Então, a gente lê, ninguém sabe muito o que dizer, por isso que eu quis fazer esse contexto um pouco histórico, para a gente entender um pouco, né? Puxa, olha o que aconteceu ali, olha o que a gente está passando, puxa, né? E eu quero que vocês lembrem um pouco, eu vou só voltar naquelas palavras que eu falei, que eu acho que foram palavras bem importantes nesse período, que é a questão do coletivo, a questão da funcionalidade, né? A questão de que somos de repente iguais, passando por uma situação muito parecida, né? Como é que a gente vai ter? A questão de ajuda, acho que a gente descobriu, teve uma questão super importante, né? Do altruísmo, né? Das pessoas se ajudarem. Eu tenho aqui no prédio pessoas idosas e que na época eu falei, não, tá aqui, me passa a lista, eu vou comprar. E que eu convivo também com esse casal. Eu nunca tinha feito isso, né? E foi uma boa oportunidade de fazer isso. Então, é isso que eu queria que vocês pensassem. Quer dizer, vamos pensar nessas palavras, né? Que é a questão disso, de união, de coletivo, de funcionalidade, né? E são palavras, acho que tão importantes ali que a gente descobriu. E pensar isso na nossa família. Será que a gente descobriu, no final das contas, uma ideia diferente de família, né? Porque afinal, lembra que eu trouxe para vocês o macro e o micro mundo? E agora, né? Será que eu de fato entrei em contato com o meu micro mundo pela primeira vez, né? Ou de uma forma tão mais intensa, mais profunda, né? Eu acho que teve um outro dado até que eu acho legal dessa questão da profundidade. Eu vi que tiveram, mesmo com encontros online que cresceram muito, o que a gente teve? Um número de relações muito mais profundas do que antes. Sabe por quê? Porque antes eu não tinha necessidade de conversar tanto, de falar, ou de trocar uma ideia, eu tivesse tempo com mais profundidade. Então, eu acho que foi muito interessante. Então, será que a gente descobriu um pouco mais desse nosso micromundo, né? Então, eu queria que a gente pensasse, deixo aqui o convite para vocês explorarem aí os pensamentos de vocês e as sensações a partir dessa nossa conversa, né? Do que eu tô contando aqui para vocês, um pouco, aí fazendo um pouco dessa viagem, né? De todas esse novo mundo aí, desse novo momento que a gente tá passando, tá? Então eu queria deixar esse convite para vocês, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser trocar alguma coisa, enfim, eu vou deixar, tem o meu e-mail, tem o meu contato, e enfim. E vocês podem, inclusive, entrar em contato comigo para perguntarem, para tirar dúvidas, para a gente continuar trocando uma ideia, ou até para me dar um feedback, né? Eu acho super importante, tá? Então, quero agradecer muito, tá? Vou pedir para elas colocarem aí meu e-mail, meu contato para vocês, e aí fica fácil. Eu vou adorar ouvir e trocar essa ideia. Eu acho que tem uma coisa que eu escolhi ser psicóloga por uma questão muito de que tem tudo a ver comigo.
eu adoro ouvir histórias de famílias e acho que é por isso que eu me especializei nessa área, né? Agora eu tô aí concluindo estudos, já fazendo estudos na área de neuropsicologia e psicopedagogia, que eu quis aprofundar um pouco mais. Então, assim, é um assunto que faz parte de mim. Então, eu vou adorar ouvir algum retorno que vocês tiverem para falar, né? Até para trocar uma ideia, porque eu acho que é o momento disso. É o momento do coletivo, da gente trocar ideias, da gente falar com o outro, né? A gente vivia tão assim no nosso mundo e no barulho que a gente não estava entrando em contato, né? Eu acho que agora a gente entrou em contato, definitivamente. Com medo, com a angústia, com a nossa família, com os nossos filhos, né? Com a nossa casa, enfim, a gente entrou em contato, né? Então eu vou deixar aqui um convite, se vocês quiserem, entrem em contato. Vai ser um prazer bem grande falar com vocês. Um beijo, obrigada pela oportunidade de falar aqui com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijo bem grande, tchau!